Olha só, hoje eu reservei para vocês, para gente entender um pouco o Enem em relação a questões, tá? Não peguei só questões de Enem, peguei questões estilo Enem, ou seja, questões com imagens, questões com pinturas, questões com charges, questões com tabelas, ou seja, do jeito que o Enem traz as questões. Vamos analisar diversos tipos de assuntos, tá certo? E eu queria que, depois da resolução da questão, você tem dúvida, você manda sua dúvida para o nosso Twitter, Facebook, tá certo? Então, está aqui, você pode, assim que terminar a questão, já mandar sua dúvida, eu já dou uma olhada, já te retorno, e aí nós passamos para a questão seguinte, tá certo? Não deixe de tirar suas dúvidas, por favor, porque o programa ao vivo é exatamente para isso, né? Você está aí, faça a sua pergunta do jeito que você quiser e nós responderemos com todo prazer, tá bom? Então, vamos começar? Vamos começar e entenda, o Enem geralmente traz questões com enunciados longos, né? Você tem que ter leitura e não se esqueça que no final dessas resoluções eu vou dar aqui algumas dicas sobre os possíveis temas da redação. Lembra que a redação é muito importante para o Enem. Se você tiver lido o assunto do tema da sua redação do Enem, você está a 1000 anos-luz na frente de quem não leu. Então, acertou o tema da redação, leu antes, você faz uma redação muito melhor. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar com o slide na primeira questão, tá certo? Eu peguei para vocês uma questãozinha da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, recente de 2015. O slide está na tela, é de uma imagem, de uma pintura, tá? É uma questão sobre escravidão, até para a gente resolver questões sobre o assunto que a gente viu na última aula. Se você olhar aí no nosso site, você vai ter uma aula sobre a escravidão colonial do Brasil, que foi a minha última aula. Hoje, resolução de questões. Então vamos lá. Primeira questão, slide na tela, dei uma olhadinha nessa imagem, tá certo? Uma imagem de um cara que vem para o Brasil, é um dos grandes pintores que vai mostrar o cotidiano do Brasil. Se eu tivesse que dizer para vocês, nessa época, na história do Brasil, os dois pintores que vão mostrar o cotidiano, principalmente da escravidão no Brasil, um seria o francês Debré e outro o alemão desse quadro chamado de Rugendas ou Rugendas, tá certo? Nessa questão da Federal do Rio Grande do Sul, dá uma olhadinha na tela. O nome do quadro é Família de Fazendeiros, de 1825. Rugendas vem para o Brasil em 1823, tá? E passa a pintar o cotidiano colonial brasileiro, tá certo? Então vamos lá para as opções, tá? Dá uma olhadinha nesse quadro, nós vamos ver as opções. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele não pediu análise da imagem. É engraçado isso. Você vai ter as questões tipicamente só como ilustração da imagem e uma questão que faz a análise em si da imagem. As perguntas, conforme vocês estão vendo aí no slide 2, né, diz o seguinte: considere as seguintes afirmações sobre o processo escravista no Brasil. Vamos analisar item por item e vamos comentar para você entender, tá certo? Item 1. As relações sociais entre senhores e escravos no Brasil eram definidas pelo equilíbrio de poder estabelecido pela miscigenação, conferindo à experiência histórica brasileira o caráter de democracia racial, tá certo? Vamos analisar o item. Ele está falando que há uma democracia racial no Brasil, tá? Você vai ter isso, pessoal, na época do Gilberto Freire. Você vai ter isso, que é uma opção atrasada no processo histórico da escravidão. Não há uma democracia racial nem hoje. Imagine na época da colônia. Não há uma experiência, a experiência de miscigenação até é possível, mas não em um caso de democracia racial. Então, essa opção 1, com certeza, estaria falsa,
por causa disso. E olha onde tem equilíbrio de poder estabelecido pela miscigenação. Não há um equilíbrio de poder, tá? Há o senhor de escravo que manda no seu escravo, que é um objeto comprado, tá certo? O escravo, lembra, não tem condição de humano nesse período. Então não vai ter, no caso, um equilíbrio de poder. Então essa opção nós podemos considerar falsa. Vamos para a opção número 2. Os africanos deportados da África para a América, desenvolveram mecanismo de sociabilidade, constituindo famílias e formas de identidades sociais. E aí, pessoal? Os africanos que vinham da África aqui para a América, o Brasil e para outras regiões da América, desenvolveram mecanismos de sociabilidade, o que vocês acham? Construíram famílias e formas de identidade social? Sim, pessoal. Uma das formas de resistência do negro, olha que coisa interessante, ele casava aqui no Brasil exatamente para dificultar que o seu dono vendesse a sua família. Então, era um mecanismo bem interessante que o negro tinha aqui no Brasil. Ele não perdeu a sua identidade, tá? O branco até tentou fazer isso, mas ele resistiu. Ele resistiu, por exemplo, na religião com um certo sincretismo, a gente vê muito isso na Bahia, né? Ele pegava os santos da Igreja Católica e associava aos seus deuses lá da África. Ou seja, ele não deixa de cultuar os seus deuses, apenas ressignifica no lance das imagens da Igreja Católica. É o que a gente chama hoje de sincretismo religioso. A questão de casar, a questão de constituir uma família, a questão de ter filhos, é exatamente a questão de dificultar com que aquelas pessoas que estão próximos a ele, que sejam vendidos. Então, essa opção número 2 é uma opção verdadeira. Então você pode botar um V aí na opção número 2. E a 3 fala sobre exatamente a lei que vai libertar os escravos. A Lei Áurea, que diz o seguinte: a lei, além da emancipação dos escravos, ou seja, além da libertação dos escravos, decretava uma série de benefícios sociais e políticos para os libertos. O que você acha? Quando a princesa Isabel decretou o fim da escravidão, ela tinha um plano para inserir todos esses escravos libertos dentro da sociedade brasileira. Ora, meus queridos, se você viu a última aula que nós tivemos aqui sobre escravidão brasileira, quando eu toquei nesse assunto, eu falei que não houve nenhum projeto. Esse é o problema. Esse é o problema dos negros não respeitarem esse dia da libertação dos escravos. Eles comemorarem muito mais o dia da consciência negra, porque a princesa Isabel, juntamente com as pessoas que estavam ao seu redor, não fizeram um projeto para poder inserir os negros libertos dentro da sociedade brasileira. Então, esse terceiro item é um item falso. Então, se você olhar as opções, só tem o item 2 correto. No caso, seria a letra B. Uma questãozinha tranquila. Percebam que a imagem, no caso aí, foi mais para ilustrar. Você não teve nenhum tipo de análise dessa imagem, tá certo? No caso dessa questão aí, ok? Então agora eu queria que vocês entendessem isso. Como foi um assunto que nós tratamos na aula passada, essa questão é muito mais para poder vocês exercitarem o que vocês viram naquela aula que eu dei na última semana, tá certo? Vamos passar para a questão número 2. Aí, se você tiver alguma dúvida, por favor, hashtag no EnemBR e nós responderemos todas as dúvidas possíveis que você tenha, tá bom? Segunda questão é uma questão da Universidade Estadual do Ceará, uma questão específica do último vestibular 2000.